Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi. Oi. Sejam bem-vindos ao Coração Fértil. Jesus. Você sabe quem ele é? Conhece um pouco de sua história? Veja o vídeo até o final e você responderá que sim. Antes de começarmos, devemos dizer que não tem como contar toda a história de Jesus, porque o vídeo ficaria mais longo do que já está. Será um breve resumo para o conhecermos um pouco mais. Vem com a gente! Então, primeiramente, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Mas espera aí, ele é Deus? E o que estava fazendo na Terra? Com o pecado original, toda a natureza humana foi corrompida, passando a ser escravo do pecado, inclinada ao mal e condenados à morte. Só Deus era capaz de salvar, pois para que pudéssemos ser libertos, precisávamos de alguém livre. Ele pagou com seu próprio sangue a nossa redenção, nos redimindo, nos reconciliando com Deus. Jesus assume a natureza humana para nos salvar, sendo ao mesmo tempo homem e Deus. Ele se oferece em nosso lugar e mesmo sem pecado morre pelos nossos. Conhecemos sua história na Terra lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos começar então. O anjo anuncia o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para falar com uma virgem que era noiva de José, descendente do rei Davi. Entrando onde Maria estava, o anjo disse: Salve Maria, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se assustou e pôs-se a pensar o que significaria essas palavras. Disse então o anjo: Maria, não temas. O anjo lhe contou que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela não entendeu como ficaria grávida, porque ainda não era casada, mas o anjo explicou: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria então diz: Eis aqui, a serva do Senhor, então, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria visita sua prima Santa Isabel. Maria visita sua prima Isabel, e quando ouviu a voz de Maria, o bebê mexeu-se de alegria em sua barriga, e ficou cheio do Espírito Santo. Isabel então disse: Bendita seja entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que sou tão agraciada, a ponto da mãe do meu Senhor vir visitar a mim? José sonha com o anjo. José percebeu que Maria estava grávida, e porque era um homem de bem, resolveu abandoná-la sem que ninguém soubesse. Naquela época, se uma moça traísse seu noivo ou marido, era apedrejada até a morte. Mas um anjo lhe apareceu em sonho e falou: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como a tua mulher, porque o que nela está gerado é o Filho do Espírito Santo. José casou-se então com Maria. O nascimento do menino Jesus. Naquela época, uma ordem do imperador de Roma fez com que as pessoas voltassem para as terras de suas famílias. José e sua esposa Maria também precisavam sair de Nazaré da Galiléia e viajar até Belém, da Judéia, terra dos descendentes do rei Davi. Chegando em Belém, José procurou uma hospedaria, mas todas estavam cheias de visitantes que estavam na cidade. Bateram de porta em porta, mas não havia mais lugar para eles. Considerando que Maria estava para ter um bebê, alguém arrumou um estábulo, onde ficavam os animais para passarem a noite. E foi ali que o menino Jesus nasceu. Maria o envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura. A adoração dos reis magos. Chegaram a Jerusalém, vindos do Oriente, 3 homens vestidos como reis, chamados magos, que perguntavam: Viemos perguntar entre os judeus, para encontrar aquele que é nascido o rei. Vimos a sua estrela no Oriente, o sinal do seu nascimento. Viemos aqui para adorá-lo.
O rei Herodes ficou preocupado, chamou os magos e propôs que fossem a Belém e descobrissem onde o menino estava, para que depois ele também o adorasse. Os reis magos continuaram sua viagem, sempre seguindo a estrela, até que ela parou sobre o lugar onde Jesus estava. Entraram então no lugar onde estava o menino com Maria. Prostraram-se diante dele e o adoraram. Depois entregaram presentes: ouro, incenso e mirra. Um anjo os avisou para que não falassem nada a Herodes, e então voltaram para sua terra por outro caminho. A apresentação do menino Jesus no templo. Após o nascimento de Jesus, José e Maria levaram o menino para ser consagrado a Deus no templo, conforme pedia a lei do Senhor. No templo, um velho chamado Simeão, quando viu o menino Jesus, o tomou no colo e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora pode deixar que eu morra em paz, pois meus olhos viram a salvação. Fuga para o Egito. Depois que os reis magos partiram, José sonhou novamente com um anjo, que disse: Levante, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Durante a noite, José fugiu com sua família. Herodes então manda matar todos os meninos de até 2 anos de idade. A volta para casa. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor falou a José em sonho que ele, Maria e o menino poderiam voltar para a terra de Israel. Eles voltaram e, orientados pelos anjos de Deus, foram viver em Nazaré, longe do filho de Herodes. Jesus ia crescendo e ficando forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Jesus aos 12 anos. Maria e José iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos e foi com os pais. Na volta, eles pensaram que Jesus estava com as outras crianças da comitiva, e só depois de um dia de caminhada foram procurá-lo entre os amigos e parentes. Mas ninguém havia visto Jesus. Então voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado, no meio dos doutores que estudavam as escrituras sagradas. Eles ouviam e faziam perguntas. Todos ficavam admirados com a sabedoria de suas respostas. José e Maria ficaram admirados. Maria então pergunta: Onde você esteve? Nós procuramos você em todos os lugares. Jesus respondeu: Por que me procuram tanto? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? O batismo de Jesus. O tempo passou. João pregava no deserto da Judéia. Ele batizava o povo no Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Então veio Jesus para ser batizado por ele. Jesus tinha 30 anos. João diz que era ele quem precisava ser batizado por Jesus. Após batizar Jesus, os céus se abriram, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, e do céu se ouviu: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A tentação no deserto. Saindo de lá, o Espírito Santo levou Jesus para passar 40 dias no deserto. Ele jejuou todo esse tempo, e depois teve fome. O demônio apareceu para tentar convencer Jesus a adorá-lo, e também a querer riquezas e poder. Jesus, por fim, respondeu: Para trás, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio foi embora, e os anjos se aproximaram de Jesus para servi-lo. Os primeiros discípulos. Os 2 discípulos de João Batista, ao ouvirem ele dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, passaram a seguir Jesus. André, um dos 2 discípulos, encontrou seu irmão Simão e o conduziu até Jesus, que disse: Você, Simão, filho de Jonas, você será chamado Pedro. O primeiro milagre de Jesus. Houve um casamento em Caná da Galileia, e Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho.
Respondeu então Jesus: Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Mas Maria disse aos serventes: Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Jesus ordenou aos serventes que enchessem de água as talhas e levassem ao chefe dos serventes. Quando ele provou a água, ela tinha se tornado vinho. A escolha dos apóstolos. Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem deu o nome de apóstolos. São eles: Simão, que o chamou de Pedro, e seu irmão André; Tiago e seu irmão João; Filipe, Bartolomeu, também conhecido por Natanael; Mateus, Tomé, outro Tiago e seu irmão Judas Tadeu; outro Simão, chamado de Zelote, e Judas Iscariotes. O Sermão da Montanha. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Um dia, vendo aquela multidão, Jesus subiu numa montanha. Todos se aproximaram dele, e ele os ensinava. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Jesus, ao ensinar, falou: É assim que devem rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Jesus conta parábolas. Jesus ensinava bastante por meio de parábolas. Não falaremos de todas agora, quem sabe em um próximo vídeo, mas falaremos de uma. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus e as crianças. Deixem as crianças virem a mim, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Essas palavras de Jesus nos mostram como nós devemos ser parecidos com as crianças. Devemos ser humildes como elas e buscar ter a pureza que elas têm. O maior mandamento. Uma vez, para testar Jesus, um doutor da lei pergunta para ele:
Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus responde: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Multiplicação dos pães. Jesus, ao ver a multidão que tinha passado o dia com ele, disse a Filipe que desse de comer a todos. Os discípulos não entenderam, pois tinham pouco dinheiro. Um menino tinha 5 pães e 2 peixes, mas não seria suficiente para tantas pessoas. Jesus mandou que todos se sentassem na grama, agradeceu a Deus pelos pães e pelos peixes, deu aos seus discípulos que foram distribuindo com a multidão. Quanto mais pães e peixes repartiram, mais apareciam. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentadas. Jesus caminha sobre as águas. Após se despedir da multidão, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Depois, foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre a água. Os discípulos, ao ver Jesus, se assustaram. Questionaram se era um fantasma. Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo. Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu: Vem. Pedro então desceu do barco e andou sobre as águas. Mas ao sentir o vento forte, teve medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eles subiram no barco e todos lá o adoraram. E proclamaram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Pedro, o primeiro Papa. Jesus pergunta para Pedro: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A Transfiguração. Jesus chama Pedro, João e Tiago. Subiu com eles no monte para orar. Enquanto Jesus orava, eles dormiram. E então Jesus transfigurou-se. A aparência do seu rosto mudou. Sua roupa tornou-se branca e brilhante. Apareceram então 2 profetas, Moisés e Elias, e conversaram com Jesus sobre o que estaria por vir. Os apóstolos acordaram, viram e ouviram tudo. Veio então uma nuvem que os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Quantas vezes perdoar? Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A mulher adúltera. Um dia, Jesus foi para o templo, sentou e ensinou aqueles que vinham para vê-lo. Escribas e fariseus, querendo colocar Jesus em uma situação difícil,
levam até ele uma mulher. Todos tinham pedra nas mãos para matá-la, pois essa era uma punição daquela época, pois ela havia traído seu marido. Queriam que Jesus falasse a sua opinião. Jesus começou a escrever na areia e então disse: Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E então todos foram largando as pedras e indo embora. A mulher ficou sozinha com Jesus e perguntou a ela: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. A ressurreição de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Lázaro estava muito doente. Elas pediram que a avisassem a Jesus. Quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E Maria disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, se emocionou e chorou também. Jesus foi até o sepulcro e disse para tirarem a pedra. Jesus olha para o céu e fala com Deus. Após isso, grita: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu vivo. Caifás planeja a morte de Jesus. Muitos que viram o que Jesus fez acreditaram nele, mas outros foram contar para os fariseus que uniu os principais sacerdotes e se perguntaram: o que faremos? Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, decidiu que esperassem Jesus chegar a Jerusalém e acharam um jeito de matá-lo. Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus seguiu para Jerusalém em cima de um jumentinho que os discípulos haviam trazido. Uma grande multidão saiu para encontrá-lo. Os discípulos se alegravam e todos diziam: Abençoado aquele que vem em nome do Senhor! Abençoado aquele que vem em nome do Senhor! Um dos fariseus disse a Jesus: Jesus de Nazaré! Devia acalmar essa multidão. Jesus respondeu: Eu lhe digo que se eles se calarem, as próprias pedras, elas mesmas clamarão. Jesus expulsa os vendedores do templo. Jesus foi ao templo e viu muitos vendedores e trocadores de moedas. Fez um chicote de cordas e saiu chicoteando os bichos e seus donos, derrubando mesas e moedas. Dizia ele: A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A volta de Jesus. Jesus fala aos seus discípulos que chegaria um dia em que tudo seria destruído. Falou também de todas as coisas ruins que aconteceriam no mundo: guerras, pestes, terremotos, perseguições contra os amigos de Deus. Mas deu esperança ao prometer que um dia, depois de tudo isso, voltaria como rei e todos o veriam. E então verão o Filho de Deus vir numa nuvem com grande glória e majestade. Judas Iscariotes traz Jesus. Os chefes dos sacerdotes e escribas tentavam encontrar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo que a multidão que o seguia se revoltasse. Então, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, caiu na tentação do demônio e, por dinheiro, combinou de avisar quando o povo não estivesse por perto, para que eles pudessem prender Jesus. Combinou também que, para que os guardas do templo soubessem quem era Jesus, ele lhe daria um beijo.
Então, pessoal, como já deu para perceber, o vídeo ficou bastante longo. Então, o dividimos em 2 partes. Mas não desanime, logo logo virá a segunda parte. Paz e bem.